stablecoins em risco e análise do Bitcoin. Então aqui que deixa o povo indignado, que investe, né, no mercado cripto, é que o governo americano já tem problema demais para resolver e ainda vai procurar mais pulga para se coçar. É bem complicado, realmente. Eu não sei qual que é a verdadeira intenção por trás disso, mas não sei qual lado que está menos errado, porque errado ambos estão, né? A gente pode perceber aqui, ó, o projeto de lei dos Estados Unidos pode pôr fim a algumas stablecoins, para ver como que, né? Eu não li o projeto, mas pelo que eles estão passando aqui é algo preocupante, sim, né? Os legisladores Terry e Bill apresentam um projeto de lei no parlamento dos Estados Unidos que pode obrigar as empresas a restaurar as stablecoins lastreadas em dólar americano. Então, eu vou tentar resumir aqui para ficar mais simples de entender, né? Então aqui, essa parte que eu achei interessante aqui, a explicação, né, que foi publicada. A ideia é que para cada stablecoin em circulação, haja o equivalente em reservas guardadas pela empresa que está emitindo o ativo. Então seria assim o dobro, né? O que você emite, você tem que ter em reserva, né? Basicamente seria isto. No caso aqui eles falam sobre o gabinete do Procurador-Geral de Nova York criticou o STT por ter afirmado que as alegações do Tether de que sua moeda virtual era totalmente lastreada em dólar americanos em todos os momentos era uma mentira. Aí começa a ficar mais complicado as coisas, né? Porque como eu acho que como toda acusação ali tem que apresentar ali as provas, né? E acredito que aí vai diretamente para a exigência de relatórios da Tether, né? Quando o Tether finalmente emitiu relatórios, ó, acabei de falar sobre isso, em 2021, eles mostram uma parte considerável de reserva em dinheiro, ou seja, equivalente a dinheiro, como fundos do mercado monetário, bem como participações substanciais em empréstimos garantidos, títulos ou investimentos em criptomoedas. Então eu não vou prolongar aqui a leitura, mas basicamente aqui o que eles querem é assim fiscalizar realmente toda a atividade aí da Tether. Realmente eu fico muitas vezes pensando, né? Como é que eles conseguem fazer a contagem exata ali de dólar emitido? Não parece ser uma coisa tão simples assim, né? Não sei como que funciona o algoritmo ali da Tether para fazer essa contabilidade, mas realmente isso deixa a gente um pouco preocupado, porque eu pelo menos sempre negocio no par Tether, né? Então eu não sei, ainda é um projeto de lei, mas diferente do Brasil, né, que as coisas demoram ali uma eternidade para seguir em diante, acredito que na política americana isso possa ser mais acelerado do que aqui, né? Então realmente é uma certa preocupação e talvez eu fico me perguntando, será que isso não é um incentivo para que a moeda fiduciária seja moeda de negociação diretamente aí nas corretoras, algo do tipo assim que eles querem que ocorra? Não sei se faz sentido agora, a gente teria que fazer uma pesquisa para entender isso, mas eu já deixo esse alerta para vocês buscarem pesquisar qual que é a real intenção por trás, né, de tudo isto, ou se realmente a Tether está sendo aí irresponsável com os dados, está escondendo alguma coisa, a gente não sabe. Então isso daí vai virar mais uma bola de neve aí no setor da economia no geral. Então vamos ter que ter paciência com isso e tentar aí buscar mais informações. Vou fazer uma pesquisa também a fundo sobre o assunto e trago aqui no canal se eu entender qual que é a real intenção por trás de tudo isso, porque realmente quando a gente começa a falar sobre coisas mais voltadas para a política, fica muito mais complicado de entender algo, né? Bem confuso. Mas é isso, agora eu vou trazer aqui para vocês também a análise do Bitcoin, né? Então vamos lá para a análise gráfica aí do Bitcoin. E para quem está se perguntando, né, pessoal, sobre a questão das lives aqui no canal Carteira do Futuro,
eu estou aí resolvendo muitos problemas externos que está dificultando um pouco eu poder estar disponibilizando de um período livre ali para poder transmitir para vocês, mas assim que as coisas normalizarem, eu volto com as lives normalmente, tá bom? Então vamos começar aqui a observar como que está o cenário aqui do Bitcoin. A gente vem aqui a gente tá no semanal aqui, né? A gente vai para o gráfico mensal e a gente vai observar como que está o cenário. Essas marcações minhas aqui eu sempre tento manter, mas aqui é do Bitcoin, não é o contrato perpétuo, então eu vou remover aqui por enquanto, só para a gente fazer uma avaliação rápida. Então aqui, pessoal, a gente está fazendo aquele padrão que a gente viu lá no gráfico diário, e o gráfico semanal, ele também já fica aparecendo bem aqui nessa região. A gente está formando esse padrão de acumulação ainda, né? Mas aqui a gente tem aí muitas sombras, né, aqui pelo mensal, mas dá para considerar aqui os topos mais próximos aqui, né, para esse movimento de acumulação, né? Tudo indica que a gente pode aí voltar um pouco, né, retroceder aqui para formar esse triângulo de acumulação, mas a gente vai olhar também aí em períodos menores para ver como que fica o cenário, tá? Então a gente tem esse padrão aqui que a gente nota aqui acima da média de 8, abrindo essa vela aqui do mensal, né? Aqui, claro que a gente não pode considerar que estamos acima da média, porque a gente precisaria basicamente esperar pelo menos aí os 30 dias, e é uma viagem muito longa, então a gente vai começar a reduzir o tempo gráfico aqui para a gente avaliar em outras condições, né? E eu não estou usando o contrato perpétuo aqui para avaliar o gráfico pelo seguinte: a gente precisa também medir essa volatilidade como se encontra, né? E a gente percebe que no gráfico mensal estamos aqui com o nosso indicador nuvem de Ichimoku, né? Apontando aí ainda um ralizinho de alta, porém a gente começa a ficar preocupado quando vê essa projeção aqui da nuvem no semanal. A gente percebe que estamos, né, aí por passar também para uma tendência de baixa em breve, né, pelo indicador apontando esse movimento aqui do Bitcoin. E assim, ao meu ver, né, como a gente está nesse movimento aqui de canal, o que me deixa preocupado é que a gente vai ter alguns pontos meio decisivos no meio do caminho aqui, que pode sim preocupar aí muitos, né? A gente tem esse padrãozinho de canal aqui no Bitcoin semanal, né? Tem muita sombra aqui, não é tão simples para projetar aqui esse padrão aqui, pode ser rompimentos falsos, né? Então a gente tem que tentar pegar aqui pelo menos aqui algo mais confluente, né? E assim, pessoal, o que me preocupa muito agora nesse momento é que, se caso a gente testar somente a mediana aqui e a gente entrar em uma tendência de baixa, observe que se a gente ignorar bem as sombras aqui do Bitcoin agora, ó, se a gente ignorar todas as sombras, né, ficando só com os corpos dos candles formados, a gente vai perceber que essa mediana aqui, né, ela passa numa região forte. E a gente poderia considerar que a nuvem Ichimoku está muito próxima da mediana, né? E a gente, como assim fez fundo próximo da nuvem, será que a gente vai deixar um topo assim na região máxima da nuvem aqui acima? Fica um pouco complicado, né? Fica um pouco subjetivo, né? A gente se perguntar dessa forma, mas de qualquer forma, olha só aonde que a gente tem uma resistência muito forte, que é a região entre 51.800 a 52.000. Nessa região aqui a gente está contando com uma resistência muito pesada, né? Então o que me preocupa agora no Bitcoin é se a gente vai conseguir passar essa região dos 52.000, porque se a gente passa a região de 52.000, não consigo ver em prazos menores uma resistência mais forte, e a gente vai se deparar com resistências mais pesadas aqui na região dos 58.300. Aí esse seria o ponto chave aqui para a gente se despedir de fato mesmo dessas baixas e começar a fazer um rally parecido com esse daqui que a gente teve anteriormente no Bitcoin. Assim fica essa dúvida grande na minha cabeça nesse momento, né?
e talvez seria interessante estar observando aí os aportes recentes, né? Balancear a carteira quando a gente chegar aí próximo dessa região dos 52, já daria para a gente começar a olhar aí para uma proteção de capital, né? Ver o que você quer realmente manter em hold, ver o que realmente você está só especulando. Eu mesmo, os ativos que eu estou usando valor em especulação, estarei mesmo a decidir pelo menos distribuir uma parte aqui, se a gente não conseguisse romper aqui a região dos 52 mil, né? Nesse reteste que a gente vai estar fazendo aqui na próxima semana. Não sei se nessa semana já praticamente acabou, né? Então a gente teria que olhar aí para a próxima semana, né? Aí para ver que movimento que a gente vai ter aí no caso do Bitcoin. E se a gente começar a olhar para o curto prazo, claro que oportunidades vão surgir, sim, obviamente, mesmo que fique essa indecisão aqui, tem oportunidade aí no prazo menor. A gente vai vir aqui para o gráfico diário também, para avaliar como que se encontra aí o Bitcoin no prazo diário. Então, para quem passou a dúvida na cabeça, né, de poxa, será que então as pessoas agora vão passar a negociar mais com a moeda fiduciária, o dólar mesmo fiduciário, ou a Tether vai continuar aí normalmente como se não tivesse acontecido nada? Basicamente a gente não vê nenhuma mudança no padrão de gráfico, tá? Caso você tenha pensado isso, eu acho que as pessoas não vão tomar uma decisão tão rápida assim, né, de começar a se desfazer aí do dólar cripto, né, que é a stablecoin. Então a gente vai fazer aqui a análise e eu vou explicar uma coisa bem legal para vocês, que não sei se alguém anda explicando isso, né, mas eu acredito muito nessa hipótese, né, e vou marcar aqui para vocês as regiões que eu acredito que fazem mais sentido para o Bitcoin agora. Então essa região de acumulação aqui a gente já falou várias vezes, né, e logo já foi o rompimento dela aqui também. E observa essa sombra que ficou aqui e você vai entender toda a explicação que eu vou passar aqui para vocês agora. Vamos entender aqui desde baixo. Você que comprou, por exemplo, se você comprou o Bitcoin, né, um exemplo, tá? Não é uma recomendação de investimentos, é um exemplo. Você que comprou aqui o Bitcoin sendo cotado nessas regiões aqui entre 37 e 38 mil, né? Você provavelmente deve ter pagado, ter negociado com o dólar num valor aí acima dos R$5, por exemplo, né? Eu estou comparando com essa moeda para a gente ter uma noção boa. Se você comprou aqui o Bitcoin negociado aí ao valor de R$5, vamos deixar os R$5 como exemplo, né? Faria sentido tu realizar lucro. Tudo bem que a gente teve uma bela de uma valorização aqui no Bitcoin, né? Desde essa região ali, a gente chegou aí na marca de 28% em média dessa região de baixo aqui. Faria sentido tu estar vendendo todos os seus Bitcoins aqui para voltar para um par, né? Aqui desde esse topo aqui, a gente voltar para o par aí do Tether, que está sendo cotado hoje a 4,66. Está entendendo como que a coisa assim não faz sentido mesmo você assim voltar com o poder de compra menor em bitcoins depois, porque se o Bitcoin valorizou mais em relação ao Tether, não faz muito sentido, né? E daí o que acontece aqui nessa situação é o seguinte: ao mesmo tempo que você não está disposto a fechar sua posição, né? Você no máximo vai realizar uma parcial. Se você entende um pouco aí do mercado financeiro, você vai distribuir em alguma região importante uma parte do capital e não vai ficar aí 100% na venda desse ativo. Aí a gente entra nesse debate, porque o que acontece? Essa sombra que o Bitcoin deixou, por exemplo, aqui agora, essa sombra gigantesca que está aqui, ela não está aqui à toa, pessoal, porque observa que o dólar, né, está sendo cotado agora a 4,66 e ontem ele estava sendo cotado a 4,73. Então a gente tem uma queda bem pesada e assim as pessoas acabam esperando mais quedas do dólar, e por isso a correção que deveria ser um pouquinho mais longa aqui do Bitcoin acaba mostrando aí assim uma forte força de compra nessa região, porque as pessoas pensam assim:
poxa, se eu ficar aqui dolarizado, meu capital está diminuindo de valor, eu quero ter mais lucro e o Bitcoin pode ser uma alternativa, né? Lembrando que daí também a gente tem que colocar o peso da questão que a gente está indo para uma moeda que está fazendo parte da categoria de renda variável, mas as pessoas ainda acham que faz mais sentido estar com o poder, o aporte de dólar menor do que o aporte de mercados diferentes, como o mercado imobiliário, o mercado aí, de commodities e também de criptomoedas. Faz muito sentido isso para mim. Não teria lógica a pessoa realizar 100% da posição que se saiu aqui de baixo, né? E ao mesmo tempo vai ter aquelas pessoas mais preocupadas também, por causa do preço que chegou aqui, que foi a região dos 48.200 e pouquinho. As pessoas vão ficar preocupadas com a região dos 50, e eu acho que a região dos 50, assim como é uma região mais difícil da gente passar aqui, essa região dos 50, ó. Então vou tentar marcar aqui primeiro, né? Então a região dos 50 mil aqui é uma região forte de resistência, e a gente não vai andar muito para encontrar outra resistência mais forte que a região aqui entre os 52 e 53. Então, se a gente colocar aqui e fixar para 53, por exemplo, né, que a gente tem essa resistência desse topinho aqui, basicamente as pessoas vão começar a olhar para o mercado com dúvida. Então, se eu fico no dólar, eu me dou mal. Se eu fico no Bitcoin, a gente está numa região difícil para passar e a dúvida começa a ficar grande. As pessoas começam a tomar decisões um pouco equivocadas, né? Isso eu falo não das instituições, e sim aí das pessoas que são as sardinhas do mercado. E neste caso aqui, tudo começa a indicar para uma certa lateralização, aonde o preço tende a ficar variando muito, né? Uma volatilidade mais forte por dúvidas das pessoas. As pessoas não sabem o que fazer nessa região, então eu acredito mais que a gente entre numa lateralização, continue ficando em um mercado lateral, do que a gente se decidir desse ponto aqui em diante com convicção, a não ser que o dólar continue aí sua queda, consequências mais fortes. As pessoas vão começar a acreditar que não vale mais a pena ficar dolarizado e o preço tende a subir um pouco mais, porém o poder de compra das pessoas também é menor, então essa subida aqui não vai ser um pump, né? Na minha visão, isso aqui não acredito que vai se formar um pump, um movimento mais explosivo. Eu acredito que esse movimento ele vai se impulsionar com indecisões. Então é o que eu acredito, tá, pessoal? E assim, a gente não está conseguindo aplicar hoje probabilidades nesse tipo de cenário. Então, para pensar assim, se o mercado está indeciso, como que você vai projetar uma probabilidade em cima de tanta indecisão do mercado? Você vai poder projetar isso de acordo com os pontos do gráfico. Então esse momento é aquele momento que você não vai ter opções para fazer alguma coisa no mercado, a não ser ficar quieto aguardando a oportunidade para, aí caso você opere mercado de futuros, você pode shortar esse Bitcoin aqui, né, perdendo algum suporte importante, como por exemplo esse que foi perdido recentemente, que eu acho que pode ser um pouco arriscado ainda assim, porque a gente saiu de acumulações e ao mesmo tempo também a gente teve uma sombra de interesse maior, ficou uma sombra grande porque os touros ainda querem subir essa colina, e você tem que considerar esse ponto que se formou aqui no diário, tá? Então acredito que hoje eu não teria uma visão direcionada para nenhum dos lados, nem para uma venda nem para uma compra, né? Tanto que as posições que eu tenho no mercado se mantêm abertas até o momento, né? Não tomei nenhuma decisão nessa fase do mercado que não faz sentido agora para mim. E a grande pergunta, né, que muitos devem estar se fazendo: será que vamos ter aí realmente uma alt season mais forte daqui para frente? Fica essa dúvida, né, pessoal? Não sabemos ainda, porque a gente depende muito do Bitcoin ficar acima da região ali dos 53, né? Porque daí a gente vai estar se livrando de fortes resistências naquela região, e a gente pode ter aí como criar expectativas, né? E até aí colocar alvos dentro da probabilidade de acertos aí dessa região acima. E antes disso é um pouco cedo para considerar vários pontos ali, e as altcoins vão estar se comportando mais mornas daqui para frente se o mercado ficar fazendo esse movimento, que eu acredito que ele venha fazer por causa dessa instabilidade, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se gostou, deixa aquele like aí. Se não tiver inscrito no canal Carteira do Futuro,
faça a inscrição e também participe aqui do nosso grupo que está aqui na descrição, o grupo do Telegram. E se caso você já é inscrito queira se tornar membro para apoiar o canal Carteira do Futuro, acesse aí a aba de Seja Membro e você terá acesso aí ao nosso grupo VIP, onde a gente tem ali bons resultados, a gente faz boas análises aí do mercado para tomar ótimas decisões ali com segurança, como eu sempre faço aqui nas análises técnicas que eu passo para vocês. Lá a gente também entrega um conteúdo bem bacana. Vou ficando por aqui então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu!